A quarta parte do meu testemunho foi um momento que, quando eu voltei da escola, se eu contar as experiências, as palavras liberadas na escola, é muito, querido, é muito. Uma delas foi a Bispa Fernanda. Foi engraçado que a gente aprendeu na escola em selar a palavra. O que é selar a palavra? O pregador está liberando alguma palavra e aquela palavra entra como flecha no seu coração e você sente que aquela palavra é para você, você sela ela com uma oferta. E em um determinado culto, a Bispa Fernanda falou assim: ó, vamos, os casados aí, senta aí perto da sua esposa, vamos fazer inveja aqui, né? Na brincadeira, vamos fazer inveja nos solteiros. E nisso os jovens da escola estavam sentados, eu estava sentado do meu lado, não tinha ninguém nem do outro. Aí ela falou assim: ó, abraça aí a sua esposa e dá um beijo nela, né? A esposa beija o marido, mas né, essas coisas. Aí não tava ninguém, eu fui e fiz assim, ó, brincando, né? E né, beijei, né, a pessoa que tava do meu lado. Aí ela virou assim: ó, Marquinhos, vem cá, né? Você é um homem de fé. E ela liberou uma palavra sobre a minha vida. A palavra que ela liberou sobre a minha vida foi: a sua mulher, a sua esposa, a esposa que Deus vai te dar, é uma esposa sábia, temente, vai te respeitar, vai te honrar. E por quê? Porque você é homem de altares. Na hora que ela falou isso, eu peguei uma oferta e selei a palavra, selei essa palavra que eu havia recebido sobre a minha vida. E tá, aí eu voltei pra cidade, pra Caratinga, cheguei, aí pastor, no culto de terça-feira, o pastor me chamou, apresentou a igreja, né? Os meninos estão voltando, eu, João Paulo, está aqui de volta e graças a Deus ocorreu tudo bem. A gente contou um pouco das coisas, e a gente aprendeu na escola também aquilo que está em Gálatas, capítulo 6, versículo 6, e fala assim: aquele que está sendo ensinado na palavra deve compartilhar aquilo que tem de melhor com aquele que está te ensinando. O que quer dizer isso? Vamos trazer para o nosso entendimento. Aquele que está liberando a palavra da sua vida, para a sua vida, aquele que está te ensinando por meio da palavra, você deve ofertar aquilo que você tem de melhor na vida dessa pessoa. Então, eu e João Paulo colocamos no nosso coração que todas as vezes que a gente chegasse perto do nosso pastor, a gente entregaria alguma oferta, independente do valor. Dependendo do valor, para os irmãos terem ideia, nós já ofertamos 5 centavos, 10, 1 real, né? E valores mais altos também, porque a gente aprendeu isso. E o pastor foi, no momento da oração, me chamou e falou comigo, compartilhou comigo assim: ó, tenho alguma missão aí para você. Eu não questionei, eu basicamente tinha chegado dessa missão, dessa escola, e ele me chamou, falou assim: ó, tem uma missão para você aí. A missão mais importante, digamos assim, é para você ir para o norte de Minas, lá pro Baixão, lá onde está o pastor Ferreirinha. Ele vai passar por alguma cirurgia e está precisando de alguém para estar com ele. E eu falei com o pastor, eu falei: para quando? falou, não, calma, vamos orar primeiro, tal. E ali nós oramos.
Nós oramos, isso na terça-feira. Passou terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, meia-noite. Domingo, meia-noite. Não, segunda. Domingo teve o culto. Na segunda-feira eu estava viajando para o norte de Minas. Mas no domingo, antes de eu viajar, o pastor Elano liberou uma palavra sobre a minha vida. Ele falou assim: a sua bênção está lá. É claro que ele falou de uma outra forma, né? Foi basicamente isso. E eu entendi que era acerca da pessoa que Deus iria levantar para estar unindo comigo, em casamento. E nisso eu vim para cá, mas eu vim para cá no dia 9 de novembro de 2015. Dia 9 de novembro de 2015. Era para mim passar aqui alguns dias, mas aprove o Senhor, fiquei novembro e fiquei uma boa dezembro. Fiquei já novembro, dezembro. Eu passei virado do ano aqui. E um pouco de janeiro, agora eu não lembro. E nesse período de tempo eu conheci a minha esposa hoje, a Paula, a pastora Paula. Hoje nós somos pastores. Eu conheci e começamos a conversar. E uma das nossas conversas, a conversa que eu tive para ela eu falei com ela foi assim: eu sei o que Deus quer de mim, eu sei o meu chamado, o meu propósito. E eu fui conversando com ela acerca de tudo aquilo que Deus falou comigo e tal. E eu falei em relação, de orar, essas coisas. E a gente, antes da gente firmar um relacionamento, a gente estava orando. Aí ela foi e me perguntou assim, a forma que você está falando parece que você tem certeza que a gente vai se casar. Eu falei com ela assim, certeza eu não tenho, mas eu tô falando para você algo que para depois, eu não sabia disso. Eu fui expulso, Depois que eu voltei da escola, querido, eu coloquei no meu coração que eu ia viver pela fé. Eu ia viver de acordo com aquilo que Deus tem para minha vida. E eu não procurei nenhum trabalho mais. Eu falei assim, eu vou trabalhar para o Senhor. Aonde o Senhor me direcionar para ir, eu vou estar indo. Independente se eu vou receber algum valor, independente se eu vou receber algum dinheiro. Eu coloquei isso no meu coração. E então quando eu vim para cá, eu expus isso para ela. E a gente começou a orar. Eu conversei com o pastor Elan. E a gente começou a conversar, começou a orar. Deus foi confirmando algumas coisas. No início do momento que a gente começou a orar, foi muito complicado. Em 2016, a gente basicamente começamos a orar o nosso relacionamento para ver se era de Deus, se Deus iria confirmar. E uma coisa que eu aprendi, querido, e quero compartilhar com você é o seguinte: primeira coisa, se você está interessado em alguém e os pais dela, o pai ou a mãe, dizer não, falar não vai não, ore para que Deus mude o coração tanto do pai como da mãe. Não entra num relacionamento sem as bênçãos dos pais. Não entra. Mas eles não são cristãos, eles são de outra denominação. Não importa. Deus não quebra princípio. E outra coisa, se o seu líder, se o seu pastor falar com você assim, a minha opinião é para você não casa não. A minha opinião não é para você casar. Não passe por cima da palavra, tanto dos pais como da sua autoridade pastoral. Não passe, porque senão você vai sofrer muito, muito. Então, passa muita dificuldade, muita luta no início, mas oramos, querido, oramos.
E Deus moveu tudo. E um dia eu estava na igreja, aqui no Baixão, e eu vim mais cedo para a igreja, estava sozinho, a igreja estava fechada, e eu coloquei um louvor, Marcos Brunet, e eu me quebrantei diante do Senhor, chorei demais, eu lembro como se fosse hoje. E neste momento que eu estava orando, com o coração bem quebrantado mesmo, Deus me deu a visão do número 12. Número 12 muito grande. Bom, sim, número 12. E 12 na Bíblia representa o governo de Deus, né? E depois disso, depois de ver esse número 12, eu ouvi a voz de Deus falando assim: pastoreio. Na hora que eu ouvi pastoreio, querido, eu caí, chorei. Porque eu não me via como pastor, eu não olhava assim pelas coisas que eu já vi pastores passando, as lutas, as desonras de alguns, né? Então eu falo, não, pastoreio não. Mas eu ouvi essa voz de Deus. Quando você ouve a voz de Deus, que é a voz de Deus, não tem como você confundir a voz de Deus. Então eu ouvi eu vi esse número 12 e ouvi essa palavra, né? Essa voz de Deus falando sobre pastoreio. E o número 12. E no próximo vídeo eu continuo contando.